Vamos agora conversar com o Dr. Fernando Miguel, que é cirurgião dentista, um dos dentistas mais conhecidos em Teresópolis, que está nos nossos estúdios hoje para falar sobre os principais cuidados com a saúde bucal e também hepatite C. Doutor Fernando, bom dia. Bom dia a todos que estão nos vendo. É um prazer imenso estar de novo aqui com você e espero que possa esclarecer alguns problemas que acontecem no dia a dia de uma pessoa que normalmente não procura com regularidade um profissional de odontologia para que faça uma análise, um retrospecto do que ela tem conseguido no dia a dia. Quer dizer, é importante procurar um dentista, né, doutor Fernando? Normalmente deve-se procurar um dentista pelo menos de 6 em 6 meses. Aí, o que acontece? De 6 em 6 meses, a pessoa que relaxa um pouquinho na sua higiene bucal, ela vai ainda ter um princípio de cárie, uma cárie talvez, às vezes, só de esmalte ou de dentina, uma formação de cálculo dentário, que a gente chama de tártaro, entende? Que hoje é feito, removido através de ultrassom, totalmente indolor. Quer dizer, não tem aquele tradicional barulho e aquelas... Não, aquelas pinças. Aquelas ganchinhos que pegavam na gengiva, aquilo é coisa do passado. Então, a pessoa pode ir tranquilamente ao dentista que não terá aquele ruído ensurdecedor para tirar o tártaro. Porque é feito com ultrassom. O ultrassom, além de ser indolor, ele tem uma pontinha que vibra e emite o ultrassom. Ela consegue ir até 5 milímetros abaixo do colo dentário da gengiva, sem dor. Quer dizer, é menos uma preocupação para quem vai ao dentista, né? Porque antigamente já que um dos grandes... tinha que fazer a raspagem de tártaro em 4 hemiarcadas. Anestesiava um lado, fazia aquele lado. Aí no dia, ou 2, 3 dias depois, anestesiava o outro lado e assim sucessivamente. E um dos motivos muita gente não ia ao dentista é esse... É dor. É dor, né? Hoje acontece o seguinte, a gente tem um spray pré-anestésico, que causa uma sensação de anestesia na gengiva. Depois, uma anestesia local, né? Local. Depois a gente tem a agulha descartável, que ela é capilar, ela é muito fina. E o anestésico hoje, ele não causa mais uma dor na injeção, porque ele tem enzimas que ajudam a ser absorvido mais rapidamente pela mucosa oral. Quer dizer, essa dor seria na hora da aplicação, né? Hoje você não sente a espetada da agulha, porque ela é atraumática e muito fina. E o anestésico tem na sua composição uma substância que não provoca dor na insuflação do anestésico dentro do tecido gengival. Agora, essa não ida ao dentista, doutor Fernando Miguel, o que pode acarretar para a saúde da pessoa? Bom, acarretar de ruim, evidentemente. Né? Primeiro, mau hálito, porque o tártaro é uma fermentação de bactérias, a boca é um nicho de bactéria. Então, mau hálito, mobilidade dentária, porque o tártaro é como se fosse uma cunha. Então, ele vai provocando a saída do dente do alvéolo. Entende? Não é imediato, mas é um processo lento, mas contínuo. Que existe, né? Contínuo. Depois, se uma cárie inicial, é muito mais fácil de ser tratada do que uma cárie que já evoluiu, a gente chama de cárie crônica, aí ela já fica numa coloração escura e possivelmente tem envolvimento com tratamento endodôntico. Vai ter que tratar o canal. Sim. Agora, um dos outros monstros, no sentido de que as pessoas não procurem o profissional,
odontólogo é quanto ao preço. Como é que está o preço hoje? O material é todo importado? Infelizmente, existe material brasileiro. Alguns é de bom alvitre que a gente possa usar. Outros, infelizmente, a gente tem que recorrer ao importado, porque o brasileiro ele não tem um padrão de funcionamento e de excelência como os importados. Mas hoje em dia, existem várias pessoas, inclusive eu, a gente procura trabalhar com preço módico, fazendo uma clínica popular, vamos dizer assim. Clínica popular, né? Agora, um outro assunto aí saindo do valor do preço, nós conversávamos hoje, antes de entrarmos no ar, quanto à hepatite C. Você pode adquirir a hepatite C através do não tratamento dentário ou através da boca? Como é que funciona? O dentista, outrora, ele foi o maior difusor de hepatite C no mundo. Por quê? Porque a agulha era a mesma, eu usava em você, em mim e no outro paciente. Então, os métodos de esterilização dessa agulha era água em ebulição, seria o esterilizador. Depois, nós tivemos as estufas, que já davam um padrão melhor de asepsia. E depois veio o advento da agulha descartável. Então, essa agulha descartável é de uso individual. Usa-se numa pessoa, num indivíduo, e é dispensada num recipiente próprio. Isso evitou a maioria dos casos de disseminação da hepatite C. Agora, como cuidar da hepatite C? A hepatite C dá por contaminação de muco, de sangue, de relação sexual sem proteção, que ela passa a ser uma das doenças sexualmente transmissíveis também. Entende? Até às vezes de um beijo você pode contaminar, se tiver com vírus, contaminar uma pessoa com hepatite C. Nos dias atuais, esse risco de se adquirir a hepatite C através no consultório do dentista, dentário não existe mais. Não existe mais. Por quê? Por causa do uso, do advento da agulha descartável. Hoje nós temos não só a agulha descartável, mas também a seringa descartável. Entende? Por exemplo, se você for fazer uma extração, você hoje tem o mononylon, ele vem já esterilizado numa quantidade necessária para fazer a sutura. Acabou, joga fora. Certo. Quer dizer, não existe mais esse risco porque de se adquirir a hepatite até C. As agulhas de fio de sutura, eles eram reutilizáveis. Ou seja, o colega pegava uma agulha e esterilizava, entre aspas, né? E usava no outro cliente. Então, corria o risco de fazer a transmissão. Agora, outro fato que é muito comentado hoje, é muito difundido, é quanto a essas novidades que a odontologia oferece, incluindo aí as próteses e também os implantes. Os implantes, né? Como é que funcionam os implantes? O implante é o seguinte, a pessoa vai ao colega, é feita uma tomografia computadorizada das arcadas, no caso de um edentado, que não tenha dente nenhum. Aí, de acordo com o estado ósseo da arcada e do estado físico patológico do indivíduo, porque há casos que o implante é contraindicado. Pessoas que já tiveram lesões cancerígenas, pessoas que tiveram lesões hepáticas e outras disfunções. Então, aí é feito a colocação da base do implante, abre um retalho na gengiva, coloca a base do implante, fecha.
espera a consolidação desse implante no osso para depois, então, ser colocado a base para que seja suportado a prótese em cima dessa. Esse processo é demorado, doutor Fernando? Ele pode ser, dependendo do caso, da análise do profissional, imediato ou leva algum tempo, de 3 a 6 meses, dependendo do organismo da pessoa e da formação de fibra óssea absorvendo o implante dentro do osso. Agora, um fato também que acontece, é muito comum, é você ter dor de dente de madrugada. E como encontrar o profissional? O senhor trabalha de madrugada também? Eu trabalho de domingo a domingo, atendendo 24 horas por dia. Quer dizer, é importante saber, você que está em casa... É plantão full time. Full time. Então, os telefones que o paciente pode encontrá-lo no horário de dor, que é terrível, dor de dente é terrível. Porque a dor de dente, acontece um negócio engraçado. O cara passa o dia inteiro tapeando com um analgésico e tal. Mas quando ele deita, o fluxo sanguíneo tende a oxigenar mais o cérebro e há uma pressão arterial maior. Então, a dor de dente é exacerbada. Quer dizer, ela aumenta à noite por causa disso, por esse motivo. Agora, o consultório do Dr. Fernando Miguel. É Rua São Francisco, 1289, no bairro de Fátima. Ele fica em frente à pousada e restaurante do Gil. Quer dizer, não tem como errar. Os telefones... É 2642-0072 e 99811-7883. Doutor Fernando, a produção do Bom Dia Cidade quer agradecer sua participação aqui nessa entrevista e convidá-lo para outras vezes voltar ao programa e falar do que está acontecendo, do que está sendo descoberto aí nesse campo, que é um campo bastante vasto e que muita gente não tem conhecimento e que não tem um atendimento público do setor público que deveria ter. Infelizmente, é um pouco deficitário. O que acontece é que nos últimos 25 anos, mais ou menos, a odontologia deu um salto grande. Esse salto trouxe várias novidades. Por exemplo, antigamente a gente fazia uma prótese total, uma dentadura, com material rígido, com acrílico. Hoje, a gente tem um material que chama-se PP Flex. Ele é altamente flexível. Então, o que acontece? A pessoa usa e ele se amolda à mucosa muito mais fácil do que o acrílico. E quanto ao custo? É pouca coisa, 20% mais caro, mas em conforto e em funcionabilidade supre esses 20% de acréscimo no preço. E quanto à estética? A estética é maravilhosa, porque os dentes hoje, eles têm um padrão de cor e um mimetismo. Por exemplo, a pessoa tem a arcada inferior, todos os próprios dentes, e em cima usa uma prótese total. Então, esse dente, com o uso, uma semana, 15 dias, ele se iguala exatamente à cor dos dentes naturais. Muito bom. Doutor Fernando, mais uma vez, muito obrigado e Eu até que a próxima. agradeço o convite, estou sempre à disposição quando você necessitar de algum esclarecimento. E eu queria ressaltar uma coisa. O Rotary me parece que vai fazer uma campanha de informação quanto à hepatite C. Contra a hepatite C, porque a maioria das pessoas que contraem essa doença, ela é surda, é uma doença surda. Então, só vai descobrir quando tem 60, 50 e poucos, 60 anos. E, às vezes, já tem um comprometimento renal, um comprometimento hepático. Então, é de importância que o Rotary faça logo essa divulgação. Porque o mês passado foi o mês dedicado à campanha da hepatite C. Ok.
Muito obrigado, doutor Fernando. Nós vamos agora a um brevíssimo intervalo comercial. Voltaremos daqui a pouco com o quadro O Seu Advogado Responde. E essa entrevista você pode assistir no YouTube e também no meu blog, wilsonleitemendes.blogspot.com.br. Eu volto daqui a pouco.